Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Hoje vamos para mais um Desenhando de Cabeça Ben 10. Dessa vez tem uma diferença. Eu não vou estar lembrando de cabeça do personagem, porque esse personagem eu não me lembro quase nada. Eu li as descrições que vocês enviaram pra mim nos outros vídeos sobre aquele que é uma múmia. Ben 10 múmia. É uma múmia. Eu achei que ia ser interessante se ao invés de eu fazer a partir da descrição, eu fizer a partir da minha memória da descrição, que eu já li faz alguns meses e eu já não me lembro muito bem. Então eu vou fazer a partir da memória de uma descrição que eu já tive há muito tempo, que eu não lembro mais como é que é. Vai ser muito bom, vamos lá. O Ben 10 múmia é muito simples. Ele possui um corpo longo e esguio, com uma grande cabeça de faraó, né? Aquela cabeça faraônica, assim, da tipo Exódia, né? Que é aquela coisa meio naja, assim, né? E ele tem um rosto comprido e pequeno logo aqui ao centro. É mais ou menos isso que acontece, né? Aí tem um peitoral forte, mas ainda assim magro, né? Porque estamos falando de um ser decrépito. No caso, eu acho que é um alienígena que parece uma múmia e não uma múmia de verdade, mas eu posso estar errado, porque eu não faço ideia. E eu imagino também uma cintura aqui, né? Uma parte clavicular bastante... Clavicular não, né? Uma parte aqui de costelística bastante exposta e uma cintura fina, uma finíssima cintura. Alguma coisa assim. E aí, pernas também bastante compridas que vão levar a grandes pés faraônicos, né? Isso aqui é um pé faraônico, com certeza. As mãos surgem e os braços, né? Surgem como longas faixas, né? Isso é uma das coisas que eu lembro, que vão quase até o solo aqui, assim, ó. Como se os próprios dedos fossem, né? Essas bandagens aqui estão indo até lá, né? Então, vocês podem ver aqui que nós temos formas bastante elegantes aqui, com silhuetas, né? Que vão promovendo aqui esse aspecto de uma criatura enfaixada, né? E a gente, inclusive, pode ver detalhes de faixa por outras partes do corpo. Como toda boa múmia, ele usa uma sainha, não é? Ele usa uma sainha com um cinto, né? Ele tem um cinto e dentro desse cinto a gente vai ter um saiote aqui assim, um negócio aqui assim, mas pro outro lado também, né? Ele também tem aqui, ó. Na verdade são pequenas tiras, ó. São pequenas tiras que promovem aqui a silhueta geral de uma saia, né? Além disso, ele tem, imagino eu, olhos penetrantes e bastante amedrontadores, o que também nos propicia aquele detalhe dos faraós, que era todo aquele aparato aqui no queixo, né, que puxa a barbinha deles pra frente. Eu fiquei imaginando muito se ele tivesse aquela boca bem parecida com a do Apocalipse de X-Men, que é uma boca assim com lábios mais delimitados e azuis. Eu acho que só um fica maneiro assim, ó. E ele tem nariz? Não é porque é um ET que não pode ter nariz, né? E será que vai ter uma cobra na testa? Porque normalmente esse negócio do farol também tem uma cobrinha aqui assim, né? Vai ter, lógico que tem. Tem sim, tem, porque tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto que explica do porquê que tem. Eu só não sei qual é o contexto, mas eu acho que isso tudo aqui, ó, podia vir pelas costas, e aqui assim a gente vai ter as listras aqui. Inclusive, quando eu era criança, eu adorava o Egito Antigo, e eu tinha livros, minha mãe tinha livros em casas que tinham muitas ilustrações de sarcófagos, pirâmides, hieroglifos. Então desenhar esse tema pra mim é curiosamente muito nostálgico, por mais que eu não me lembre nada desse personagem. A ideia toda de representar todo esse eixo cultural do Egito Antigo me é muito querido, assim, é um tema muito querido pra mim, por ser um interesse também da minha mãe, assim. Eu lembro que a gente tinha em casa aquelas pequenas esculturinhas, assim, dos escaravelhos, sabe? Aqueles escaravelhos que, se você assistiu o filme da múmia com o Brendan Fraser lá, você deve ter traumas muito grandes com relação a isso. Eu adorava o filme da múmia também, Imhotep. Saía eu como um zumbi aos 5 anos de idade, falando Imhotep pra cima e pra baixo. Com certeza eu fiz tudo isso. Eu lembro também que tinha um jogo muito legal. Era o que? De Play 1, mano. Tinha um jogo da múmia muito divertido. Não sei se presta hoje em dia, mas na época era muito legal. Então eu adoro esse conceito de múmia, assim, de coisa. Não assisti aquele filme novo lá que tinha o Tom Cruise. Fico muito feliz de não ter visto, porque muita gente falou que é um terror. Mas esse personagem aqui, claramente, como vocês podem ver, está muito adequado para estar em qualquer episódio aqui de Ben 10, ó. Muito bem adequado. Eu não sei, gente, eu não lembro, né? Será que o pé dele era tão grande? Não faço ideia. Eu tô lembrando da descrição que me fizeram aí. Eu tô lembrando
dependendo da imaginação de uma descrição, o que poderia dar errado. Ó, aqui ó, eu vou fazer também um conjunto de faixas pra gente manter essa temática das faixinhas, das listras, melhor dizendo, né, não das faixas em si. Eu acho que eu vou cobrir ele aqui também, eu vou meio que nessa de fazer com que ele inteiro fosse meio que feito de faixas, né, então eu vou enrolar ele todo aqui como uma múmia, tentando só não deixar isso estragar aqui o design do personagem, né. Será que ele tem, tipo, partes que estão realmente, assim, abertas, como se ele fosse igual a múmia lá do Hotel Transilvânia, assim, ele é mais uma coleção de faixas do que necessariamente uma criatura? Ó, eu vou fazer aqui, ó, pequenas faixas que saem para fora da pele. Isso aqui é maneiro, isso aqui é maneiro. E que mostram pra gente que esse personagem aqui, na verdade, ele é oco por dentro. A palavra oco nunca mais foi a mesma, né, depois de um certo vídeo. Ó, isso daqui eu acho que adiciona um extra de... muito legal aqui, né? E eu vou botar o Omnitrix aonde? Neste grande centro aqui, ó. Aqui temos o detalhe do Omnitrix, no lugar onde ele pertence, que é aqui. Se esse rosto também fosse enfaixado, olha aí, ó. Olha aí, ó. É, meu amigo, é isso daí, ó. Aí ele passa a ganhar características um pouco mais interessantes, não é mesmo? Quem sabe um pouco assimétrico, apesar de que a simetria não é uma coisa muito comum em personagem do Ben 10, porque dificulta vender boneco. Tô brincando. Ou será que eu não tô? Não? Tá aí, ó, muito bem, ó. Eu vou passar aqui uma linha de contorno um pouco mais forte em todo. É que é quase acabando. Na verdade, esses dedos aqui, eu usei ele naquele outro personagem, né? Que era aquele de plantas. Eu acho que alguém comentou, pô, essa mão aí tá parecendo mais do outro boneco. E eu acho que eu botei o dedo... não botei o dedo em lugar nenhum, cara. O que eu queria dizer é que coloquei detalhes ali que não pertencem a este boneco, pertencem a outro. Provavelmente era este aqui a quem se referiam, não é mesmo? Vou botar a cor nesse cara agora. Sendo uma múmia, logicamente, né, ele tem tons de pano mumificatório. Aqui, ó. Muito bem. Vamos tirar aqui agora. Quer saber? Eu vou só diminuir isso daqui. Vamos tentar mais uma vez. Preencher. Muito bem. Cor base de múmia é essa. Agora, a gente precisa de detalhes ou dourados, ou azulados, ou escuros, né? Então, eu acho que eu vou colocar aqui uns tons de azul, porque, no geral, né, essas figuras sarcófagas, elas têm um pouco de azul nelas. Imagino eu devia, né, que a gente normalmente sabe que o azul, seja em minérios ou na natureza, é uma cor bastante rara e que muitas vezes tem associações aí com a nobreza, tem associações com diversos tipos de coisas, né? E era um dos pigmentos muito difíceis, né, de se obter por aí, se não me falha a memória, né? Faz muito tempo que eu não visito o Egito Antigo. Vamos pegar aqui um pouco de amarelo mais escuro pra gente fazer uns tons mais dourados, como nessas partes aqui, ó, do cinto. Aqui também. Isso, ó, toda essa parte aqui terá este tom também, ó, aqui em cima. E os lábios, ó, eu falei dos lábios azuis, é isso que a gente vai ter aqui. Eu acho que aquele lado, acho que esse é o que eu mais tô inventando, porque eu nem com a descrição eu tô me apoiando, cara, que vai estar tudo errado. Ai. A gente precisa agora aqui de um tom mais escuro agora, e com esse tom a gente vai criar essas faixas pretas e azuis, ó. Isso aqui é quase o Exódia mesmo, ó. Eu desenhei o Exódia. Gostaram? Fãs de Yu-Gi-Oh! Bom, desenhando de cabeça Yu-Gi-Oh! Ia ser maneiro, né? Fazendo a ilustra das cartinhas. Agora a gente precisa adicionar aqui um brilho para que essas partes douradas pareçam douradas, né? A gente vai fazer isso aqui colocando esses dois tons mais quentes e mais saturados aqui nestas partes de metal. E, inclusive, eu acho que essas faixas aqui, ó, algumas delas podiam ter tons levemente mais claros pra gente conseguir dar esse aspecto de que o personagem tem diversas camadas, né? Essas camadas aqui, umas se sobrepondo às outras perfeitamente. Me diga aí nos comentários, você era uma criança que gostava do Egito Antigo ou você era uma criança que preferia o exército romano? Olha isso aqui, prontíssimo pra estar na próxima capa de AC/DC ou Iron Maiden da vida, lá, aparecendo o Ed. É isso. Ó, eu não sei se tá fiel, mas que tá maneiro, ele está maneiro. Vamos pesquisar. Pesquisa de imagens, vamos lá. Ben 10 Múmia, hora da verdade. Ok. Tem umas versões que tem azul, outras não tem. É isso aqui? Ah, ele tem dedos no pé, cara. Ele tem dedos no pé. A cara dele é tipo uma... Nossa! Ele usa uma saia. Yes!
Ah, ele tem dedos no pé. Muito bem, pessoal, reuni aqui diversas referências e inclusive aqui dessa outra versão dele, que é de outra versão aqui do desenho, né? Que é a mais nova, uma das mais... De quanto que é isso? Qual dos 27 versão do Ben 10 é essa? Muito bem, este daqui é a versão do Omniverse, este daqui é do clássico, pelo que eu entendi, e uma coisa que eu gostei muito de perceber é quanta coisa do design novo eu coloquei no meu design sem saber. Os elementos mais claramente dourados e aqui, ó, o negócio aqui do treco, tá ligado? É isso aqui. Pô, tem muita coisa desse cara aqui que eu acertei nesse. O Omnitrix no cinto. Eu só errei na cor. É lógico, o boneco do Ben 10 tem detalhes verdes e não azuis. E vamos então para a próxima etapa desse vídeo, que é o quê? Pegar tudo isso daqui que eu fiz que tá tudo errado e começar a arrumar. A primeira coisa que eu vou fazer é perceber que a cabeça dele vai ficar no mesmo lugar, né? No mesmo lugar que a gente fez a cabeça do meu desenho, vai estar a cabeça desse outro aqui. A única diferença é que esta cabeça, ela é menor e bem lá no topo, o que nos vai servir muito bem para fazer o pescoço desse bicho todo ser um pouco mais comprido, né? Uma coisa que eu acabei errando em fazer é que nas duas versões essa criatura aqui não possui boca, e acho que um dos bons motivos para ele não possuir boca é que, sendo uma múmia, né, ou algo que pareça uma, ele logicamente precisa ter aqui aquele aspecto de coisa enfaixada, né? Então até o rosto dele aqui você pode verificar que existe, por mais que não seja claramente faixas, né, panos, ainda existe aqui um sistema todo de listras, né, de pequenas sobreposições que estão aqui acontecendo para esse rosto aparecer, mas isso daqui até lembra ainda o aspecto de um capacete ou coisa do gênero, né? Outra parte muito legal aqui desse design são esses dois paninhos, né, que ele tem aqui descendo pelo rosto, que ajudam a esculpir essa silhueta da face dele, mas ele também vai ter aqui um pescoço bastante comprido, pelo menos um acessório aqui na parte do peito, né, para fazer essa separação entre o pescoço, a cabeça e o resto do corpo. A gente pode ver que ele tem aquele outro negócio aqui que parece com um paninho e tudo mais, e ele de fato apresenta listras. Até aqui a gente não estava errado, né? Dá pra ver que nessas listras existe uma parte ali que fica sem o tingimento da cor preta, justamente para poder ali, né, receber um tom de cinza mais claro e parecer que está iluminado. Muito bem. A cabeça dele é um pouco mais redonda no topo, a minha cabeça tá muito pouco redonda. Deixa eu dar uma brincada aqui assim. Muito bem, eu vou diminuir um pouco isso ainda, porque nas questões de proporções é aquele esquema. Os bonecos de Ben 10, cara, são muito esticados, mano. Eles são muito esticados. Até quando não é. O perfil de silhueta, eu tô impressionado, cara, porque eu juro pra vocês, eu nem lembro desse ET. Eu não lembro desse ET, mas o perfil da silhueta, eu tô muito impressionado. A cintura mais fina, né? O pessoal do bodybuilder fica de queixo caído, cara. Dragon Ball, caramba, o que inspirou esse povo aí do bodybuild, do Classic Physique, é o quê? Essa cinturíssima aqui, esse formato de Doritos. Meu amigo, isso daqui, ó, é Ben 10. Isso daqui não é Dragon Ball, não. Dragon Ball é Open Class. Nossa, Guilherme, você entende tanto de bodybuilding. É pra você ver, cara, eu sou uma pessoa assim de conhecimentos tão vastos, não sei nada. Mas uma coisa que é muito interessante é ver como que existe um esforço, né, pra garantir que a silhueta do personagem, por mais que existam aqui as suas variações, né, a silhueta ainda assim é bastante protegida, né? Então aqui este saiote dele e tudo mais o que acontece, né? Você pode ver que todos esses elementos estão aqui seguindo essa mesma linha da silhueta para cá, né? Inclusive eu vou pegar toda essa parte do tronco e mover um pouco para a direita, porque este é um tipo de personagem que fica um pouco mais curvado para frente, né? Muito bem, os pés desse bicho são extremamente complexos. E estão me dando raiva só de olhar o que tá acontecendo aqui, cara. Que é isso? O que é isso? Ele tem um joelho caroçudo, joelho carocento, ele tem um joelho carocento, ele tem aqui a panturrilha bastante grossa. Esse boneco é bodybuilder mesmo, ele se importa com partes aí, ó, essas partes aí que o povo deixa a desejar, ó. Perfeito. E os braços dele, cara, são a coisa mais comprida, esguia e fina que eu já vi em todo o Ben 10 até agora. Ele tem esses negócios aqui no braço que lembra
lembra muito Majin Buu, né? Que é interessante. Acho que a parte que mais valoriza esse design e que eu não consegui pensar sobre isso enquanto eu estava fazendo a minha versão aqui, né? Era justamente essas faixas, esse conjunto extra de faixas que vem atrás nas costas dele ali. Esse conjunto extra de faixas, ele valoriza muito a complexidade desse personagem e transforma ele, ao invés de ser só uma mumiazinha em pé, né? Ele passa a ser um bicho um pouco mais enigmático, pelo menos ao meu ver, assim. Ele fica um pouco mais interessante e visualmente ele fica mais imponente, né? Ele fica mais poderoso com aquilo ali. Dá pra ver que isso é um detalhe bem legal do personagem que eu não teria como ter imaginado. A ideia de fazer o corpo dele constituído de faixas, logicamente, né? Com certeza é alguma das coisas que tava na descrição e que eu não sabia muito bem como que eu ia trabalhar, mas agora dá pra ver, ó, que essa parte aqui do corpo dele é quase como se fosse um entrelaçado mesmo, né? Aqui de nojeira, e também tem um pouquinho aqui no ombro. Dá pra ver que essas linhas, né? Elas mantêm aqui uma pequena bordinha dupla com a cor esverdeada por dentro. Muito interessante, muito interessante. Esse vídeo provavelmente é o mais próximo que você encontrará na internet de um tutorial de como desenhar esse boneco, né? Apesar de que eu não sei se tem esse tipo de conteúdo, eu não procurei. Mas aqui, acho que a parte que mais me surpreendeu, ele tem 4 dedos no pé. Esses dedos também têm o formato dessas fitas de papel. Essas fitas no pé são absurdamente compridas, completamente molengas, e elas acontecem aqui não só na parte dos pés, mas também indo ali pra trás, né? Como se fosse aquele dedo de galinha, né? Ele não só acontece os 3 dedos da frente, mas também tem um dedo lá atrás. E pra finalizar, a gente tem essa faixa aqui no fundo que completa o design desse personagem, vindo aqui por trás, sendo esse par extra de apêndices que eu tenho certeza esse boneco aqui usa para lutar em suas batalhas, né? Sem dúvida ele usa. Aqui também na saiote dele ficou faltando alguns detalhes e a gente preencher de preto algumas dessas partes aqui. Vamos colorir esse bicho então muito rapidamente. Cor correta da pele dele é essa daqui. Como é que você sabe, Guilherme? Muitos anos errando. Tira o fundo, tira o fundo, tira o fundo. Vamos tirar no fundo. Na verdade, esse tom aqui provavelmente é um pouquinho mais verde, né? Um pouquinho mais verde ainda. Um pouquinho mais claro, um pouquinho um pouquinho verde, mas nem tanto. Um pouco assim, um pouco mais escuro, um pouco mais desaturado. Um pouco mais verde. Eu acho que a parte mais verde dele, na verdade, é a sombra. Assim tá bom. Vamos fazer a parte que é mais amarela agora aqui da roupa dele. Essa parte aqui até que é pequena, né? A parte dele que tem cores diferentes são bem poucas, né? Os olhos verdes, cara, eu tô muito feliz que ele tem olhos compridos e verdes. Isso me deixa muito feliz. Omnitrix. Vamos pintar de verde essas listrinhas aqui que ele tem pelo corpo, ó, que a gente pode ver aqui nos braços dele, nos detalhes da perna. Vamos pegar um tom de cinza bastante neutro agora e passar aqui nessas partes para dar o aspecto correto de iluminação, inclusive aqui nessa parte da cabeça dele. E eu acho que é isso, ó, temos ele aqui, temos ele. Vamos comparar. Hora da verdade, temos aqui ele, Bem Múmia Snero, e vamos ver como ele se compara com a minha versão de cabeça. Ó, eu não quero dizer nada, porque, assim, toda vez que eu faço um personagem de Ben 10, eu penso, puxa vida, como eu fui humilhado. Mas desta vez eu vou dizer pra vocês, o original é muito melhor do que o meu, mas o meu eu gostei bastante. Dessa vez eu gostei bastante. Eu queria até, eu daria uma nova chance pra esse design aqui, tentar dar uma refinada nele, quem sabe um dia tem algo apresentável nesse boneco. Eu me diverti bastante fazendo isso. E esse então, pessoal, é mais um desenho de cabeça de Ben 10 aqui no canal Brush Rush. Espero que vocês tenham gostado. Este é o último desenho de Ben 10 aqui do ano. Se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, aproveita e entra no site brushrush.com.br, que lá tem meus cupons de desconto, meus cursos de desenho e um lugar para você assinar o seu e-mail para não perder as próximas promoções. Eu espero ver vocês muito em breve aqui no próximo Desenhando de Cabeça. Provavelmente será somente no ano que vem. Mas até lá, tem mais um videozinho para sair por aí com um certo personagem esverdeado que eu acho que vocês vão gostar, que eu já estou trabalhando nisso também. Então até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.